Fala galera, o Palmeiras sai atrás do Bragantino, mas faz virada virar goleada e mantém folga na liderança. O Verdão tem noite inspirada dos atacantes e conquista mais 3 pontos em noite de 6 gols. Vamos acompanhar aí a turma do SPN analisando este jogo. Vamos lá, falamos da vitória importante do Flamengo 3-0, agora do Palmeiras. André Kfouri jogava bem, toma um gol num pênalti. Aí podia, era jogo para poder complicar, que nada. 5-1 segundo tempo foi uma aula, André Kfouri. Foi, pênalti que eu entendo ter sido bem marcado, apesar de muitas reclamações, mas ok, na verdade pouco importa, porque o que o Palmeiras fez no segundo tempo, e bem rápido, com o empate, a virada, uma verdadeira explosão dos seus jogadores mais ofensivos, e o jogo foi um testamento, assim, enfático do jeito de jogar que o Palmeiras tem hoje. Então é muito complicado para a concorrência, e essa concorrência está praticamente restrita ao Flamengo nesse momento, não só até o final do campeonato, mas porque há um jogo muito grande a ser disputado no fim de semana, porque o Palmeiras tem uma capacidade de chegar ao gol adversário com poucos toques na bola, em velocidade e com muita técnica e hoje com muita eficiência, que é algo que o Abel cobra há muito tempo, né? Os jogadores, diante de chances de gol, tomar decisões certas e finalizações principalmente precisas. O Palmeiras foi tudo isso hoje no segundo tempo e o Red Bull Bragantino sofreu muito, mas muito mesmo. Foi uma avalanche de futebol para cima do time do interior, hoje no Allianz Parque, depois do intervalo. O Zupa, é claro que tem muito campeonato pela frente, são muitos jogos, ainda tem um jogo direto, né, entre Palmeiras e Flamengo, mas é mais um jogo, é mais uma goleada, daqui a pouco tem uma tela para mostrar para os fãs de esportes. E eu queria que você falasse se jogos como esse, vitórias como essa, são aquelas vitórias que dá a casca do campeão, de confirmar o ótimo momento, de confirmar que chegou aqui, a gente vai golear mesmo, se der chance. Daria se o concorrente não fosse o Flamengo. Se não fosse um time como o Flamengo, a gente diria que é uma vitória de campeão. Mas quem está brigando ponto a ponto com o Palmeiras é um time da capacidade, não só capacidade financeira, mas em consequência disso, capacidade técnica do Flamengo. Mas foi uma vitória impressionante. O Palmeiras não perde a liderança domingo mesmo, nem se perder do Flamengo. Tem vitória a mais, né? 3 pontos de vantagem e vitória a mais. Mas a rodada... Isso, o empate tem um valor tremendo, né? Você sai com 2. A rodada como foi... O que o Palmeiras vem jogando após a eliminação para o Corinthians da Copa do Brasil, essa sequência, em termos de teto, é o teto mais alto. É por isso que, no meu entendimento, é o futebol mais... E não estamos falando de 2, 3, 4 jogos, estamos falando de uma sequência aí de 2 meses, mais ou menos, de o melhor futebol que o Abel conseguiu fazer esse time jogar. Futebol muito coletivo, potencializando muita gente. O Alan veio do banco hoje e entrou bem demais no segundo tempo da partida. Então foi uma vitória categórica. Só não digo que é uma vitória de campeão, porque o concorrente é um time plenamente capaz de desbancar o Palmeiras nessa sua arrancada impressionante. Melhor Palmeiras da era de quem? Abel Ferreira. Vamos ouvir o homem? Imediatamente. Fala, Abel. Dá o play. Eu falei aqui muitas vezes, e tu és testemunha porque estás sempre aqui, e corrige-me se eu estiver enganado, e sempre te disse a vocês aqui, sabemos onde é que estamos e sabemos onde é que queremos chegar. Eu disse isso várias vezes, mas entendo toda a pressa, porque hoje o mundo vive e gira muito rápido, onde uma hora tem 1 minuto e 1 minuto parece 1 segundo, não é? Portanto, isto não há segredo nenhum. Há muito trabalho, há muita preparação, há muitas reuniões para perceber que jogadores iam sair, que jogadores é que podíamos ir buscar, que jogadores é que podíamos vender. Vocês sabem que nessa dinâmica do clube de formar, vender, comprar, em função de um clube como é o Palmeiras, nós temos processos que fazemos e sabemos que há momentos, em função das tantas contratações que fizemos, um elenco com muitas alterações,
E eu sempre vos disse aqui, sabemos onde é que estamos, sabemos o caminho que temos que percorrer, vai haver problemas e dificuldades durante o processo, mas nós nunca tivemos dúvidas em relação a isso, mas o segredo é o trabalho. O trabalho, a insistência, a persistência. E hoje, é verdade que nós temos feito muitos golos, mas às vezes vamos fazer, outras não. Isto faz parte do futebol, mas o segredo é mesmo esse. É trabalho e resiliência e acreditar sobretudo em tudo o que se faz dentro do CT, mesmo quando as coisas possam não correr bem. Como eu te disse aqui várias vezes, sabemos onde é que estamos, sabemos para onde é que queremos ir. Aliás, o nosso diretor Anderson Barros deu uma entrevista no podcast, eu acho que do nosso clube, onde falou exatamente nisso. Quase que foi obrigado a falar para tentar as pessoas entenderem o que é que estava a ser feito dentro do clube, mas não é só de hoje. A nossa forma de trabalhar é esta e ela não vai alterar. Portanto, é isso mesmo, é muito trabalho, muita preparação, muita dedicação e felizmente as coisas estão agora a correr bem. Mas mesmo nesses momentos nós nunca duvidamos daquilo que somos capazes de fazer. Reparem, eu tento muitas vezes dar exemplos da nossa vida pessoal que têm a ver com a comparação daquilo que é um jogador. Eu não acredito, e não me venham dizer que vocês fazem sempre um trabalho perfeito, a melhor análise, o melhor artigo de opinião. Há dias parece que não saem as coisas, não parece que não estão criativos, não estão tão... Isso acontece na mesma com os jogadores. E a verdade é que houve um momento que nós tínhamos alguns jogadores, não no melhor momento de forma, mas essa é a função do treinador, essa é a função das pessoas que estão dentro do clube, em ajudar os jogadores a chegar a esse momento. Houve muitas alterações no nosso elenco, como vocês sabem. Teve jogadores que nós vendemos. Portanto, houve aqui um conjunto de fatores que nos obrigou a sermos muito precisos naquilo que tínhamos que fazer. E depois também aproveitar esses momentos de confiança. E tu sabes, quando nós perdemos contra o Bahia, nós sabemos como é que perdemos contra a Bahia, nós analisamos todos os jogos. Eu gosto de dizer aos jogadores porque é que ganhamos e porque é que perdemos. E às vezes perdemos porque o treinador se calhar substituiu mal ou não escolheu bem. E eu digo-lhes isso. Eu digo, a responsabilidade foi minha. Ou então, quando há outra questão que nós não estamos tão bem, eu digo, olha, esta responsabilidade é vossa. Não é? E também quando ganhamos e jogamos bem, então, olha, este é o caminho que nós temos que continuar aqui a fazer, a puxar uns pelos outros. Agora, quando tu tens um grupo que está num bom momento de confiança, de determinação, de resiliência, que atingiu, eu acho que isto é uma equipa que ainda tem muito espaço, tem presente e tem futuro, mas atingiu uma maturidade competitiva que ainda pode crescer. É isso que nós estamos à procura. Como disse o teu colega, não é muito trabalho e muito mérito dos nossos jogadores, que têm a capacidade de entender que durante uma carreira, durante uma época, vai haver altos e baixos e não parar de insistir neles. O caso do Filipe Anderson é um caso desses. Estou sempre a dizer, se tu quiseres fazer golos, há uma coisa que tens que fazer, tens que arriscar, tens que chutar ao golo, senão não tens como fazer. E logicamente tu, ao desafiares os jogadores com pequenos objetivos individuais, isto também lhes desperta confiança. E é bom quando tu estás num momento como o de agora e vês que todos os jogadores estão preparados e prontos para jogar, mas isso é trabalho da comissão, é trabalho da direção, é muito trabalho principalmente dos jogadores, porque por muito que eu falo, por muito que eu diga, por muito que eu treine, por muito que eu ensine, é muito mérito também dos jogadores, porque eu não corro por eles, eu não trabalho por eles, eu não alongo por eles, eu não chuto por eles. Tem muito a ver com a vontade e o espírito e a ambição que eles têm de continuar a crescer enquanto jogadores e enquanto equipa, e isso é algo que se nota. Bem, bom, se alguém não podia duvidar do que eles poderiam fazer, esse alguém era o Abel Ferreira. E ele sabe, né, do que ele é capaz de fazer com esse time do Palmeiras, tanto é que é isso que ele tem apresentado. Bom, Abel Ferreira falando do momento bom, mas ele fala assim, olha, eu não faço nada pelos jogadores, são os jogadores que fazem isso. Quando ele está em momento bom, ele tira, né, esse peso dele, coloca ali para os jogadores, ele sempre coloca, olha, vamos colocar aqui os jogadores como os protagonistas da história. É isso que eles têm feito, mas o Vitor Roque tem feito mais. Impressionante, né? Impressionante. O Vitor Roque está jogando muito e o atacante, o jogador de futebol vive de confiança, né? Eu sempre digo que não existe o confiômetro para a gente medir, né, quanto da confiança. A gente não enxerga, mas a gente sabe que a confiança está lá e ela interfere no jogador de futebol. E em duas posições específicas, ela é ainda mais latente,
que é o goleiro e o centroavante. É isso. Quando o centroavante está na fase ruim, não adianta, a bola vai bater, aquela história do pão cai com a manteiga virada para baixo. E é assim mesmo. Ano passado o Yuri Alberto, lembra? É assim, em 23. Em 23. A gente trabalha cada vez mais com dados, cada vez mais com a ciência, com a tecnologia no futebol, mas essas coisas existem. A confiança está lá. Claro. E o Vitor Roque está na maré boa. Então, assim, além de ele estar fisicamente muito bem, jogador muito forte, tecnicamente muito bem, com a confiança em alta, a bola procura. Está naquela fase que a bola procura. O primeiro gol dele, o terceiro gol do Palmeiras, o segundo gol do Palmeiras hoje, a bola procura o Tigrinho. Olha os números dele aí, Felipe, conta pra mim. 45 jogos, 16 gols, 4 assistências, 20 participações em gols, minutos para participar de um gol, 188. Pois é, então, e assim, e a gente vê o Vitor Roque fazendo o gol de centroavante, que a bola espirra, sobra e ele faz. A gente vê o Vitor Roque fazendo o gol de drible, né, a entortada que ele deu no Pedro Henrique para fazer o quinto gol do Palmeiras é brincadeira. A gente vê o Vitor Roque ganhando muita jogada no corpo, e ele é um jogador forte, mas não é um jogador alto, né? Sim. Então ele está em todas as fases do jogo num nível muito alto. É impressionante e lembrando, ele tem 20 anos de idade, ele é muito novo. Então a ascensão dele, ela veio junto com o crescimento do Palmeiras. É um nível altíssimo e é uma imagem sedutora vê-lo de camisa amarela, né? Então, eu ia perguntar para você, André, óbvio, quero te ouvir sobre o momento do Palmeiras, ponto. Mas, ponto e vírgula, na verdade. Porque ele, enquanto promessa no Atlético Paranaense, ele um pouquinho mais velho que o Endrick, se falava aquela coisa, pô, Vitor Roque é o Endrick, quem vai ser? Aí ele vai pra Europa, não dá... pro Barcelona, não vai pro Real Madrid. Isso. Né? Aí ele vai, teoricamente, não dá tão certo na Europa, volta pra cá e começa a embalar, mas não tem mais aquele selo de promessa, embora seja muito jovem. Passou um tempo no Betis, né, pra tentar recuperar uma confiança. Esse momento pode levá-lo a uma discussão de seleção? Eu acho que, assim, as coisas no futebol brasileiro, elas são muito precoces e muito precipitadas, assim, diversas vezes. Esse jogador, depois de algumas partidas, verdade que não foram poucas, enquanto ainda não tinha, de fato, se sentido cômodo, começado a fazer gols em sequência, deslanchado, como se diz, era severamente criticado sempre que terminava um jogo e ele não fazia um gol, de forma a, evidentemente, né, piorar a situação dele em termos de confiança, em termos de, sabe, aquele algo mais que todo jogador precisa para tentar um lance que é um pouco mais arriscado. Ele, muito temeroso, você fica numa situação em que você coloca na sua cabeça que eu preciso fazer o simples, mas o simples muitas vezes não te leva a lugar nenhum, e o simples, né, não é exigido de alguém que veio da Europa, veio do Barcelona, do Betis, veio do futebol espanhol, e deveria chegar aqui no primeiro jogo já fazer 2 gols, dominar, e a gente dizer, tá vendo, o nível é outro e tal. Mas ele foi severamente criticado, injustamente criticado, como se ele não fosse um bom jogador de futebol. E ele é esse cara aí, que já fez mais de 10 gols desde então, e a torcida hoje aplaude. Você percebe no gestual dentro de campo, a forma como ele comemora os gols, os lances que ele tenta, dá bons passes também, e encontrou um parceiro, o Abel fez essa dupla funcionar, e individualmente os dois jogadores brilham nesse momento, tanto o Vitor Roque quanto o Flaco Lopes, a ponto do Lionel Scaloni, que é o técnico da seleção argentina, dizer que está encantado com o Flaco Lopes. E que o período no Palmeiras serviu para esse jogador dar um salto de qualidade. Um cara está cotado para ir para a Copa na seleção campeã do mundo. Né? E também era um jogador criticado aqui. Até fazer um trabalho para ganhar peso, ficar mais forte, ganhar confiança, fazer gols, entrar só no final dos jogos, quase sempre fazer gols ou criar boas chances. Um nível de confiança que vai subindo. Hoje ele é uma peça fundamental no time do Palmeiras. Então, assim o resultadismo que é aplicado aos times, ele também é aplicado aos jogadores. Ou o cara joga bem todo dia, ou ele já vira lixo, cabeça de bagre, olha o salário dele, como é possível ter pagado tanto nele, podia ter contratado um outro, porque o melhor é sempre aquele que não está. Então isso é muito claro para mim na avaliação, durante muito tempo, a respeito do futebol do Vitor Roque, um cara que certamente passou por problemas de confiança muito sérios, ao não conseguir jogar bem logo de cara no Barcelona,
tentar um degrau abaixo no Betis, que é um time menor, é óbvio, mas aí eu acho que a confiança dele já estava num nível difícil de resgatar, e sofreu um pouco aqui até se sentir como se sente hoje. 16 gols com a camisa do Palmeiras. Você falou 20 anos, eu falei, só? Será que não já está com uns 22, pelo menos? Ou seja, 20 anos. Ah, mas perdeu lá, a vibe não vai mais para a Europa. Pode ir. É claro que pode ir. É muito início ainda. Nele, porque claro. O jogador ainda... Claro, o Palmeiras contratou o Vitor Roque para ele fazer o Palmeiras ser campeão. Pra fazer o que está fazendo. Mas ele ainda pode ser um bom negócio para o Palmeiras do ponto de vista financeiro. E assim, ele joga numa função que não tem dono na seleção brasileira, né, que está aberta. E isso joga a favor dele. Né? E quando a gente pensa no tipo de movimentação que o Ancelotti vem querendo que o ataque do Brasil tenha, ele se encaixa. Mas aí tem os dois lados da história, né? Porque a gente pensa nele e a gente pensa no Pedro. O Ancelotti falou voluntariamente sobre o Pedro na coletiva de convocação. Quando ele foi falar sobre João Pedro, Caio Jorge, Richarlison, Igor Jesus, ele falou sobre o Pedro. Ele falou sobre os diferentes tipos de 9 que ele pode chamar diferentes tipos de 9 para ter diferentes opções no elenco. E embora o momento seja do Vitor Roque melhor que o do Pedro, e o Vitor Roque encaixe com o que o Brasil tem feito de jogo, se o Ancelotti quer ter opções... Tem mais Vitor Roques do que Pedro. Faz mais sentido chamar jogadores mais parecidos, mesmo que eles estejam no melhor momento, ou ter jogadores diferentes? Essa é uma questão. Mas o desempenho do Vitor Roque é para colocá-lo na briga de craque do campeonato e para colocá-lo na briga de seleção brasileira. Se o Caio Jorge foi chamado pelo que está fazendo, o Vitor Roque pode ser chamado pelo que está fazendo. Bom para o Ancelotti, que tem opções para analisar. Melhor centroavante do Brasil hoje, Pedro ou Vitor Roque, André? O Vitor Roque está jogando mais, né? Na comparação jogador com jogador, eles são muito diferentes, é complicado você falar isso. E é fato, né? O Vitor Roque é muito jovem ainda. A carreira dele no Palmeiras está só no começo, ninguém sabe o que pode acontecer. Eu também não descarto a possibilidade de voltar à Europa, mas eu acho que pensar nesse tipo de coisa agora é meio contraproducente. O cara está aqui, está começando a se sentir muito bem e, né, se soltando cada vez mais, e o Palmeiras tem muito a ganhar com isso e ele também. Mas em relação aos dois, uma comparação direta, eu acho difícil. Acho o Pedro um jogador muito técnico. E o Vitor Roque é mais essa coisa da força, da precisão e da velocidade. Então, são muito distintos. É muito difícil compará-los. Fala aí, Zupa, também? O momento do Vitor Roque é melhor, mas eu prefiro o Pedro como jogador. Tá bom. Eu abri o programa já falando do jogo de domingo e a Marcela já começou o cara a cara. É bom que já ficamos da lista. Já estamos. A gente já está nesse jogo. Mas calma, a gente inclusive já emparelha para valer Palmeiras e Flamengo. Mas eu não entro nessa. Nem você, nem o Calçade. Paulo Calçade. Vamos ouvir personagens dessa vitória do Palmeiras de virada. 5-1, de virada. Zona mista agora. A impressão de que vocês estão sempre convictos de que o Palmeiras vai conseguir virar resultados como esse? Na verdade, a gente trabalha bastante isso, né? Durante o jogo, quando toma um gol, para não se desesperar, para ficar calmo, como o Abel vem falando pra gente, e a gente sempre busca um gol atrás do outro. A gente vem trabalhando um jogo após o outro, sempre buscando os 3 pontos, independente se a gente abriu vantagem ou não, a gente sempre quer buscar mais, a gente nunca está confortável com a situação. É trabalho, né? Sempre trabalho. Todo mundo aqui treina muito forte para dar seu melhor no jogo que temos sempre. Como falei hoje, aí todo mundo que está dentro do campo, quem não está, fica no banco, entra, faz gol, dá seu melhor, ajuda o time. Por isso é um momento muito bom, né? E agora é seguir focado nesse momento, seguir trabalhando forte e seguir para cima aí do outro jogo que vem. Muito bem, e outro jogo que vem simplesmente é o Flamengo, jogando lá no Maracanã. O outro jogo que vem aí, esse joguinho aí de Campeonato Brasileiro que a gente vai enfrentar aí o rubro-negro carioca lá jogando no Maracanã. E a gente viu o Alan falando também uma coisa interessante, né? É um Palmeiras que não para, é um Palmeiras que está vencendo 3-0, mas que é o quarto, vai quinto, e por pouco não fez um 6-1 nessa vitória em cima do Red Bull Bragantino. Bom, vamos seguir o nosso Sport Center ainda falando... Tudo bem, foi 1-0 que virou 5-1, mas o Simon está aqui para esclarecer o que aconteceu no lance, se foi, se não foi. Fale, Simon. Palmeiras e Bragantino
teve uma penalidade máxima. O árbitro não marcou. O VAR interveio corretamente e aí foi marcada a penalidade máxima. Porque o zagueiro do Palmeiras salta com os braços abertos, num gesto antinatural. Isso é pênalti. Foi bem marcado. Acho que nenhuma dúvida também. Pênalti, claro. Pênalti, claro. E foi o primeiro gol, aí ficou aquela coisa, depois o 5-1. Acho que nenhuma dúvida. Certo, André? Eu concordo com a marcação. Não precisa nem mandar para investigação isso aí. Né? Apesar eu queria que investigasse jogos, né? Pênalti, claro. Tá certo. Vamos falar da partida do Palmeiras contra o Flamengo, então. Tem esse jogão de bola no próximo fim de semana. Opa! É isso aí, é isso mesmo. O momento tá tenso. Mas tá, domingo tem simplesmente esse jogo que vale a liderança. Só não vale a liderança porque o Flamengo não tem como chegar na liderança do campeonato, porque tem uma vitória a menos do que o Palmeiras. Mas, Uper, queria que você analisasse principalmente como você imagina que o Flamengo vai encarar esse Palmeiras. É partir para cima porque não existe outra opção, precisa da vitória? A característica do Flamengo é essa, né? E o Flamengo sabe que ele precisa vencer o jogo e o Palmeiras é um time numa fase melhor que a dele, um time muito traiçoeiro. Então o Flamengo vai ter que tomar iniciativa do jogo sabendo que o adversário dele vai estar pronto para castigá-lo, né? E esse é o tipo de jogo, e felizmente a gente tem nos bancos figuras como o Felipe e como o Abel, que são técnicos capazes de pensar estratégias, não surpresas, mas ajustes, tentar pegar o outro de maneira mais desprevenido dentro dos ajustes para esse jogo. Por exemplo, eu estou aqui pensando, já até falei aqui fora do ar para vocês, assim como eu acho que o Pedro vai jogar, eu acho que o Lino não vai jogar. Acho que ele vai tirar o Samuel Lino e pensar uma outra maneira. Bola ou por ambiente? Se o campo precisa falar, que foi a declaração de hoje, exato. Isso aí faz total sentido. E aí ele... Fica o Cebolinha. O Cebolinha entrou bem, pode ficar o Bruno Henrique com o Pedro, mas acho que o Cebolinha, ou o próprio Plata jogando pela esquerda, mas acho que o Cebolinha mostrou serviço. E aí do outro lado ele tem o time com um ponta pela direita, o Luiz Araújo, o Plata, ou o time com o Carrascal, um time mais construtor, então ele tem possibilidades. E do outro lado o Abel também, né? O Palmeiras jogou nesses 2 últimos jogos com o desfalque de data FIFA, com 3 zagueiros de origem e o Andréas jogando de 5, agora o Aníbal volta a ficar à disposição desde o princípio, o Aníbal vai jogar. Então, fica o Aníbal de 5, o Andréas de 8, ou o Aníbal de 5 com 3 zagueiros e com o Andréas como meia pela direita. Ele tem novidade, ele tem maneiras de pensar o jogo, né? Então, felizmente, são 2 técnicos para essa partida com esse perfil, mas o Flamengo vai ter que tomar a iniciativa, e é assim que o Flamengo joga, especialmente no Maracanã. O Palmeiras é um time muito matreiro, por isso o jogo vai ser muito interessante. Voltando a decisão da Libertadores entre esses 2 times, que teve o Andréas Pereira como um protagonista não intencional, mas aquele jogo no Uruguai, né? Montevidéu. Centenário. Algumas semanas antes daquele jogo, o Abel Ferreira deu uma declaração numa entrevista coletiva, algo na linha: se vocês acompanham o meu trabalho, vocês sabem que o Palmeiras tem um jeito de jogar contra equipes que nós consideramos superiores à nossa. Ele está falando do ponto de vista técnico. A forma como o Palmeiras enfrentou o Flamengo, então dirigido pelo Renato Gaúcho naquela decisão, mostrava que o Palmeiras não achava o time do Flamengo superior a ele tecnicamente. Ou pelo menos achava que o momento do Flamengo, o Flamengo não chegou bem ao final do ano, justificava ou liberava o Palmeiras para fazer um jogo mais pensando em si do que pensando no adversário. E foi assim que o Palmeiras jogou naquela tarde no Uruguai. Eu tenho uma dúvida se hoje, com o time que o Palmeiras tem, jogando da forma que está jogando, o Abel entende que o Flamengo é um time superior tecnicamente. Honestamente tenho. Só que aí eu acho que no processo de decisão que ele vai tomar, tem 2 fatores que são cruciais. Primeiro, local do jogo. O jogo é no Maracanã, não na casa do Palmeiras. Segundo, o Palmeiras não precisa ganhar o jogo. Um empate mantém as coisas como estão. Esse é um jogo diferente. Se o Palmeiras é derrotado no Maracanã, as coisas podem mudar muito radicalmente por causa da repercussão, tanto de um lado quanto de outro. É perigoso dar ao Flamengo mais um motivo para se empolgar e para se sentir confiante. Eu acho que o Abel vai fazer um planejamento conservador para o Maracanã, para sim tentar ganhar o jogo,
mas sem se expor demais a riscos que contra o Flamengo podem ser fatais. Mas o Parque, esse ponto que o André traz é interessante, porque a gente vê o enfrentamento desses dois times há anos, em diferentes contextos, nem sempre brigando pelo brasileiro, você vem sublinhando nisso, eles ganharam, mas nunca duelaram e tudo mais. Mas sempre teve essa percepção de um Flamengo com a possibilidade, um teto mais alto, melhor elenco, futebol mais vistoso, e um Palmeiras que você aprendeu a tá perdendo 2-0, e isso aí tem chão para esse time, esse time não desiste. É talvez um enfrentamento que no mínimo a gente coloca os dois de potencial, de futebol até bonito, dos dois com um teto parecido, sim. Mesmo o Palmeiras já ganhando esse jogo da Libertadores que a gente está falando. Sim, porque esse é o elenco que todo mundo concorda, e acho que até o Abel concorda, é o melhor elenco que ele tem. Então, em termos de qualidade técnica, de valor dos jogadores, tal, é o elenco mais próximo do Flamengo que o Abel já teve. Neste momento, o Palmeiras está jogando mais do que o Flamengo, e não está jogando só mais da maneira que o Palmeiras do Abel sempre jogou, na competição, na intensidade, na verticalidade. Está jogando mais do ponto de vista plástico também. Então, quando a gente olha para recurso técnico, para beleza de jogo, esse é o momento em que o Palmeiras do Abel fica mais próximo do que se espera do Flamengo do Felipe Luiz, né? O Flamengo é um time que tem oscilado mais em relação ao seu desempenho, mas está sempre muito próximo de um nível alto, e o Palmeiras está num nível de excelência muito grande. Isso aumenta a expectativa do jogo, e essa é outra discussão, né? Desde essa era de polarização entre as duas equipes no futebol brasileiro, a gente teve poucos jogos que de fato corresponderam ao nível técnico que se esperava, por vários motivos, por fase diferente das equipes, por desfalques, por nível de trabalho dos técnicos, pela questão da tensão do jogo, da obrigação de vitória de lado a lado, do medo do impacto da derrota, várias coisas que interferem. Mas eu acho que este jogo é o que reúne a maior expectativa de um jogo plástico entre Palmeiras e Flamengo. Não sei se será, porque a tensão no Brasil, aquela velha frase do professor filósofo Vanderlei Luxemburgo da Silva, que o medo de perder tira a vontade de ganhar, esse é um mal do futebol brasileiro gigantesco. Como os técnicos estão sempre expostos, jogadores estão sempre expostos, muitas vezes eles preferem não perder do que se arriscar para ganhar. Mas a expectativa de um nível técnico ela é alta, como acho que nunca foi nesse encontro Palmeiras e Flamengo dessa era vencedora. Ô André, pensando em confiança, pensando nessa partida, você acha que pode ser aquele jogo que define o campeonato? Lógico, não vai definir. O campeonato ainda permite uma virada e o time do Flamengo seria capaz disso, mas é uma data importante para que um time se coloque na cabeça do outro. A não ser que as coisas aconteçam de uma maneira muito normal, todo mundo jogue nem bem nem mal, termina empatado, e a partir dali cada um cuida da sua vida sem pensar num confronto direto, e como é possível, da parte do Flamengo, tirar esses pontos que representam a diferença, e da parte do Palmeiras manter essa distância. Agora, não acho que qualquer resultado significaria a perda de chances de uma equipe de tentar ganhar o campeonato. O Palmeiras goleou o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira no Allianz Parque por 5-1 e manteve a folga na liderança do Campeonato Brasileiro. O duelo começou difícil para o Verdão, que viu o Massa Bruta abrir o placar em um pênalti convertido por John aos 37 minutos do primeiro tempo. Bruno Fux, porém, empatou aos 49 minutos e deu tranquilidade para a equipe voltar para o segundo tempo e conseguir a virada. Aos 12 minutos, Vitor Roque aproveitou o rebote de uma finalização de Murilo e empurrou para o gol para virar. Após isso, o Palmeiras teve tranquilidade e fez a virada virar goleada. Aos 27 minutos, Felipe Anderson recebeu na entrada da área e bateu colocado para fazer mais um. Ainda deu tempo de Flaco Lopes e Vitor Roque fazerem mais 2 e fechar a conta. Com a vitória, o Palmeiras foi aos 61 pontos e segue com a distância para o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo se perder para o time rubro-negro no próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã, a equipe permanece na ponta pelo número de vitórias. O Red Bull Bragantino, por sua vez, tem 36 pontos e ocupa a 9ª colocação.